Oi, meu nome é Pedro Henrique Guimarães e hoje eu vou apresentar o índio brasileiro. Os índios, antes do período colonial, viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e vegetais e de uma agricultura rudimentar. E, por isso, moravam onde as terras tinham essas características. Quando esses recursos acabavam, eles se mudavam. Naquela época, as aldeias tinham entre 600 e 700 habitantes que moravam em ocas, onde podiam viver até 140 índios. As ocas eram feitas de madeira e sapê. Os homens faziam as tarefas mais pesadas, como a caça, e as mulheres cuidavam dos filhos, plantavam, colhiam e cozinhavam. Depois da chegada dos portugueses ao Brasil, muita coisa mudou. A colonização acabou com populações inteiras através da violência, da escravidão e também pelas doenças que os portugueses trouxeram e que os índios não resistiam. Hoje ainda existem índios por todo o país. A maior parte está no estado do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. Ainda hoje existe uma grande disputa territorial entre os fazendeiros, marcada normalmente a violência, o garimpo, os desmatamentos ilegais e as hidrelétricas também são grandes ameaças às terras indígenas. Além disto tudo, a dificuldade para sobreviver somente dos recursos da floresta gera um estado da miséria, degradação dos indígenas. Ainda hoje pode-se encontrar grupos inteiros de índios vivendo à beira das estradas, muitos viciados em álcools e com taxas relevantes de suicídios entre jovens. No Amazonas, algumas tribos só davam uma mulher brincos depois que ela se casasse, portanto o brinco indicava se aquela mulher era ou não casada, como nós usamos aliança na mão esquerda. Apesar de tudo isso, os índios brasileiros resistem e nos dão grandes lições, preservação da natureza, respeito ao seu passado e antepassado. O índio vive da natureza e por isso respeita a natureza. No Mato Grosso do Sul, podemos encontrar várias etnias: os guaranis, os guatós, os terenas, os chamacocos, os havaiés, os quiniquinaus e o caduel, que eu escolhi para dar mais detalhes. Os caduelos também eram conhecidos como os índios cavaleiros, por sua destreza montando em cavalos. A sociedade deles era dividida entre nobres e cativos, escravos obtidos em guerras e saques feitos nas tribos vizinhas. Em alguns casos existe o registro de cativos brancos. Os portugueses, espanhóis e brasileiros, as mulheres caduel não geravam filho ou permitiam que um só sobrevivesse. A língua caduel é uma da família linguística Guaicuru e tem uma característica interessante. Existem muitas diferenças entre as salas masculinas e as femininas. Os caduelos localizam-se principalmente no Mato Grosso do Sul, no município Porto Murtinho. A aldeia maior fica a 600 quilômetros de Bodoquena, a 60 quilômetros de Bodoquena. Vale mencionar que os caduelos lutarão ao lado dos brasileiros a Guerra do Paraguai e que lhes garantiu a demarcação das terras que vivem até hoje. Eles eram hábeis desenhistas e tinham uma notável expressão artística, através de finos desenhos nos rostos pintados, com tinta de suco de genipapo e pó de carvão.
Esta pintura corporal no passado marcava a diferença entre nobres guerreiros e cativos. As mulheres Caduel faziam cerâmica, vasos, pratos, enfeites de parede, entre outras peças. A arte Caduel também se impressa nos cânticos das mulheres velhas, nas músicas tocadas de flauta e tambor e nas danças coletivas. Tá, tchau!